transformando dividendos em um sistema que trabalha sozinho. A maioria das pessoas escolhe dividendos como quem escolhe salário, mas os investidores que crescem de verdade escolhem como quem monta um sistema. Aqui é o Nando Riqueza, e se tem algo que separa o investidor comum daquele que constrói patrimônio de verdade, é a capacidade de transformar decisões isoladas em um sistema que funciona mesmo quando ele não está olhando. Depois de entender os 3 ritmos de dividendos, Roberto achava que já tinha aprendido o suficiente: mensais para previsibilidade, trimestrais para equilíbrio, semestrais para solidez. Tudo parecia claro. Mas ainda existia um problema silencioso. Mesmo conhecendo as regras, ele ainda tomava decisões soltas, sem integração entre elas. Foi quando ele percebeu que dividendos não deveriam ser escolhidos como produtos separados, mas organizados como partes de um mesmo mecanismo. Um mecanismo que respeita o tempo, o fluxo de caixa e o crescimento. Roberto começou observando sua própria vida. As contas venciam todo mês, as metas eram anuais, os grandes planos eram de longo prazo. Então por que ele tentava resolver tudo com um único tipo de dividendo? Aquilo não fazia sentido. Ele usou a inteligência artificial para mapear sua realidade financeira. Pediu para a IA cruzar despesas mensais, objetivos futuros e perfil emocional. A resposta foi clara. Ele precisava de uma base mensal para a estabilidade, uma camada trimestral para crescimento controlado e uma fundação semestral para proteção de longo prazo. Na prática, os dividendos mensais passaram a cobrir pequenas despesas e reforçar a disciplina. Os trimestrais viraram combustível para reinvestimentos estratégicos. Já os semestrais foram tratados como capital paciente, destinado a fortalecer a carteira ao longo dos anos. Esse ajuste mudou completamente a forma como Roberto enxergava os dividendos. O dinheiro deixou de ser algo que entrava quando dava e passou a chegar com um propósito definido. Cada pagamento tinha uma função clara dentro do sistema. Um conceito importante apareceu aqui, explicado de forma simples. Quando você organiza o dinheiro por função, você reduz erros emocionais. Não gasta o que deveria crescer, não reinveste o que deveria trazer estabilidade. Tudo passa a ter um papel. Roberto também percebeu algo poderoso. Ao parar de depender de um único ritmo de pagamento, ele ficou menos vulnerável a cortes de dividendos. Se um ativo atrasava ou pagava menos, o sistema continuava funcionando. Isso trouxe tranquilidade, algo raro no início da jornada do investidor. A inteligência artificial foi essencial nesse processo. Ela ajudou a simular cenários, prever impactos e ajustar a estratégia sem achismo. Roberto não precisava mais sentir se estava certo, ele conseguia ver. Foi assim que ele deixou de ser alguém que apenas recebe dividendos e passou a ser alguém que constrói renda de forma consciente. Não era mais sorte, era estrutura. E quando você entende isso, percebe que dividendos não são renda passiva por mágica, eles são renda construída, organizada e respeitada ao longo do tempo. No próximo tópico, você vai entender por que misturar dividendos sem critério pode destruir essa estratégia e como evitar os erros mais comuns que quase todo investidor comete. Prompts práticos. Construção de sistema de dividendos. Atue como um arquiteto financeiro. Crie um sistema de dividendos combinando pagamentos mensais, trimestrais e semestrais, alinhando cada um a despesas, reinvestimentos e crescimento de longo prazo. Diagnóstico estratégico com IA. Analise minha carteira atual e identifique se meus dividendos estão organizados como sistema ou apenas como recebimentos isolados. Sugira melhorias práticas. Formato de saída. Diagnóstico claro, mais recomendações. Quando misturar dividendos vira um erro invisível. Muitos investidores acham que diversificar dividendos resolve tudo, mas a maioria quebra a estratégia justamente quando tenta misturar demais. Depois de montar seu sistema de dividendos, Roberto sentiu algo perigoso: confiança demais. Ele acreditava que por ter ativos mensais, trimestrais e semestrais, estava automaticamente protegido. Mas foi exatamente nesse momento que surgiram erros que quase ninguém percebe, porque não aparecem de uma vez, eles se acumulam em silêncio. O primeiro erro foi misturar dividendos sem função clara.
Roberto comprava ativos novos apenas porque pagavam em uma frequência diferente, sem definir para que aquele dinheiro serviria. O resultado era confusão. Às vezes, ele usava dividendos trimestrais para despesas do mês. Em outros momentos, gastava dividendos mensais que deveriam ser reinvestidos. O sistema começava a perder sentido. Aqui entra um conceito simples. Diversificação sem organização não é estratégia, é bagunça. Quando você não define o papel de cada fluxo de dinheiro, o cérebro assume o controle emocional e o dinheiro passa a sair pelo caminho mais fácil, não pelo mais inteligente. Outro erro comum apareceu quando Roberto começou a olhar apenas para a frequência de pagamento e ignorar a qualidade do ativo. Ele percebia um dividendo entrando todo mês e automaticamente classificava aquilo como seguro. Mas segurança não vem da frequência, vem da capacidade do negócio de gerar lucro de forma consistente. Com a ajuda da inteligência artificial, Roberto analisou ativos que pagavam mensalmente há anos, mas que não cresciam, não protegiam o capital da inflação e, em alguns casos, corroíam o próprio patrimônio. O dinheiro entrava, mas o valor real diminuía aos poucos, um erro silencioso e perigoso. O terceiro erro foi ignorar o tempo. Roberto misturava ativos de curto e longo prazo sem respeitar ciclos. Ele esperava que todos se comportassem da mesma forma. Quando um dividendo semestral atrasava ou vinha menor, surgia a frustração, não porque a empresa estivesse mal, mas porque a expectativa estava errada. Dividendos exigem alinhamento entre expectativa e realidade. Quando você espera retorno rápido de algo feito para o longo prazo, a estratégia quebra antes mesmo de dar resultados. A IA ajudou Roberto a enxergar isso com clareza. Ele pediu para o sistema classificar cada ativo por objetivo, horizonte de tempo e função dentro da carteira. Pela primeira vez, viu que não precisava vender bons investimentos, apenas reorganizar o papel de cada um. Outro ponto crítico foi perceber que misturar dividendos sem revisar periodicamente cria distorções. Empresas mudam, fundos mudam. O que fazia sentido há 2 anos pode não fazer hoje. Sem revisão, o investidor fica preso a decisões antigas. Roberto passou então a revisar sua estratégia a cada trimestre, usando a IA para identificar desequilíbrios. Se os dividendos mensais estavam crescendo demais e os de longo prazo ficando para trás, ele ajustava. Se o fluxo de caixa estava confortável demais e o crescimento estagnado, ele corrigia. O sistema voltou a funcionar, não porque ele tinha mais ativos, mas porque tinha mais clareza. Esse é o ponto central deste tópico. Misturar dividendos não é errado. Errado é misturar sem critério, sem função e sem revisão. A estratégia quebra quando o investidor para de pensar e começa apenas a acumular. E quando você entende isso, percebe que maior risco não está no mercado, mas na falta de organização interna. No próximo tópico, você vai descobrir como usar a inteligência artificial para revisar, ajustar e manter esse sistema funcionando ao longo do tempo, mesmo quando o mercado muda. Prompts práticos. 1. Diagnóstico de erros na mistura de dividendos. Atue como um consultor financeiro. Analise uma carteira com dividendos mensais, trimestrais e semestrais e identifique erros comuns de organização, expectativa e função de cada fluxo. Formato: lista clara com explicações simples. 2. Revisão periódica com IA. Crie um modelo de revisão trimestral usando inteligência artificial para ajustar uma carteira de dividendos, destacando quando rebalancear e quando manter posições. Formato: passo a passo prático. Quando a inteligência artificial enxerga antes de você. O maior erro do investidor não é perder dinheiro, é só perceber o problema quando o dividendo para de cair na conta. Depois de corrigir os erros de organização, Roberto acreditava que finalmente tinha controle sobre sua estratégia de dividendos. O sistema estava equilibrado, os pagamentos faziam sentido e a ansiedade tinha diminuído. Mas ele ainda dependia de uma coisa perigosa: reação.
Ele só agia quando algo já tinha acontecido. Foi aí que a inteligência artificial mudou o jogo. Roberto começou a usar a IA não apenas para analisar o passado, mas para observar sinais que normalmente passam despercebidos. Ele pediu para a IA acompanhar mudanças sutis nos resultados das empresas, no comportamento do caixa e na consistência dos pagamentos. Coisas que, isoladas, não pareciam graves, mas juntas formavam um alerta. Aqui entra um conceito simples. Problemas raramente surgem de repente, eles se acumulam aos poucos. Um lucro menor aqui, uma despesa maior ali, uma dívida que cresce silenciosamente. O investidor comum só percebe quando o dividendo cai ou é cortado. A IA, por outro lado, consegue identificar padrões antes do impacto final. Roberto viu isso na prática, quando um dos ativos trimestrais começou a apresentar pequenas quedas de margem. Nada alarmante à primeira vista, mas a IA cruzou isso com aumento de custos e redução de crescimento. O alerta veio cedo. Graças a isso, ele conseguiu agir com calma, ajustou a posição, reduziu a exposição e realocou parte do capital para ativos mais estáveis. Quando o mercado finalmente reagiu e o dividendo foi reduzido, o impacto na carteira dele já era mínimo. Outro ponto importante foi o acompanhamento emocional. Roberto percebeu que tomava decisões piores quando estava confiante demais ou com medo demais. A IA ajudou a trazer racionalidade. Ela não se empolga com dividendos altos, nem entra em pânico com oscilações pontuais. Ela analisa dados. Ele passou a usar a IA como um painel de controle, não para decidir tudo por ele, mas para sinalizar quando algo fugia do padrão. Isso trouxe algo raro para o investidor comum: tempo para pensar. A inteligência artificial também ajudou Roberto a comparar alternativas antes de agir. Em vez de vender por impulso, ele simulava cenários. O que acontece se eu manter? E se eu reduzir? E se eu trocar? As decisões passaram a ser baseadas em probabilidade e não em emoção. Outro aprendizado foi entender que proteger dividendos não significa evitar riscos, mas gerenciar riscos. A IA mostrou que algumas oscilações fazem parte do jogo. O perigo está nas tendências negativas contínuas, não nos eventos isolados. Com isso, Roberto deixou de ser refém das notícias. Ele não precisava mais reagir a manchetes ou boatos. Ele tinha dados, contexto e previsibilidade. Esse uso da IA não transformou Roberto em um investidor infalível, mas transformou em um investidor preparado. E no longo prazo, isso faz toda a diferença. Quando você consegue enxergar antes do problema aparecer, você não entra em desespero, você age com estratégia. No próximo e último tópico deste vídeo, você vai aprender como transformar essa análise em decisões práticas e fechar o ciclo de forma consistente, sem depender de sorte ou timing perfeito. Prompts práticos. Número 1. Monitoramento preditivo de dividendos. Atue como um analista de risco. Crie um modelo de acompanhamento com inteligência artificial para identificar sinais antecipados de possível redução de dividendos. Formato de saída, checklist mais critérios objetivos. Número 2. Simulação de cenários antes da decisão. Simule diferentes decisões em uma carteira de dividendos diante de sinais de alerta, comparando manter, reduzir ou substituir ativos. Formato de saída, análise comparativa clara. Existe um detalhe sobre dividendos que quase ninguém percebe, e ele define quem vive de renda no futuro e quem apenas recebe dinheiro por um tempo. Atenção agora! Se você chegou até aqui, é porque está buscando conhecimento de verdade e não atalhos vazios. Então já se inscreve no algoritmo da riqueza, deixa o like e ativa o sininho agora, porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais esse método. E eu quero a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou e o que pode melhorar. Essa troca é o que mantém o canal no mais alto nível. E não esquece da transcrição. Lá tem materiais e oportunidades que não ficam disponíveis para sempre. Conhecimento é poder, mas só para quem age. Quando a estratégia decide quem fica no jogo. Aqui é o Nando Riqueza.
E se tem algo que a história do Roberto mostra com clareza, é que dividendos não falham sozinhos. O que falha é a estratégia por trás deles. Depois de organizar o sistema, corrigir erros e aprender a antecipar problemas com inteligência artificial, Roberto acreditava que já tinha dominado o jogo. Mas havia uma última camada que ele ainda não enxergava completamente. A diferença entre receber dividendos e sustentar dividendos ao longo do tempo. Na prática, muitos investidores conseguem montar uma boa carteira por alguns anos. Recebem mensalmente, trimestralmente, se sentem confiantes. O problema surge quando o cenário muda. Crises aparecem, juros sobem, empresas mudam de estratégia. É nesse momento que carteiras mal preparadas começam a sangrar. Roberto percebeu isso ao analisar históricos longos com a ajuda da IA. Ele viu investidores que recebiam ótimos dividendos por 5, 6 anos e depois precisaram vender ativos justamente quando mais precisavam da renda. Não por azar, mas por falta de estrutura. O ponto central aqui é simples. Dividendos precisam sobreviver a ciclos ruins. Não basta funcionar em tempos bons. Uma estratégia madura considera o que acontece quando o mercado aperta. Roberto passou então a usar a inteligência artificial para testar sua carteira em cenários difíceis. Quedas de lucro, aumento de juros, redução temporária de dividendos. Ele não queria saber apenas quanto ganharia, mas se conseguiria continuar investido sem pânico. Esse exercício trouxe um aprendizado poderoso. Ele percebeu que algumas escolhas que pareciam ótimas no curto prazo eram frágeis no longo prazo. Outras, menos empolgantes, eram justamente as que sustentavam a renda quando tudo ficava difícil. Foi nesse momento que Roberto entendeu o verdadeiro papel da frequência dos dividendos. Não é agradar o investidor, é permitir que ele permaneça no jogo. Mensais dão conforto imediato, trimestrais dão equilíbrio, semestrais dão resistência. Quando combinados corretamente, criam algo raro: continuidade. A inteligência artificial ajudou Roberto a ajustar pesos, reduzir excessos e reforçar bases. Ele deixou de perseguir o maior dividendo e passou a buscar o dividendo mais sustentável. A ansiedade diminuiu, a clareza aumentou. E isso mudou a relação dele com o dinheiro. Dividendos deixaram de ser expectativa e viraram consequência de boas decisões. Esse é o fechamento deste vídeo. Não é a frequência que define o sucesso, é a estratégia que sustenta essa frequência ao longo do tempo. No próximo vídeo, vamos entrar em um ponto que quase ninguém ensina: como identificar, antes de investir, se uma empresa conseguirá manter dividendos por muitos anos, mesmo quando tudo parecer dar errado. É aqui que a maioria dos investidores se perde e onde os mais preparados avançam. Prompts práticos. Prompt prático número 1. Teste de resistência de dividendos. Atue como um analista de longo prazo. Simule como uma carteira de dividendos se comportaria em cenários de crise econômica, aumento de juros e queda de lucros. Formato de saída: análise narrativa com alertas. Prompt prático número 2. Avaliação de sustentabilidade de dividendos. Explique como identificar se dividendos são sustentáveis ao longo do tempo, considerando caixa, lucro e ciclos econômicos. Formato de saída: checklist educativo. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!